O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá. Por Mário Sates. Tradução Euclides Calone. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê conforme dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A Cabalá como agricultura celeste. O Salmo 97, versículo 11, reza que a luz está semeada para o justo, antecipando que, com os séculos, o latim da Vulgata confirmará em Marcos capítulo 4, versículo 13. O semeador semeia a palavra. E comprovando ao mesmo tempo o efeito das estrelas sobre as sementes, primeiro vegetais e depois animais, e a analogia evangélica que afirma que o justo, ou iniciado, vê e sente a palavra como semente estelar. Prova disso revela a seguinte passagem do Zohar, que, por boca do mestre Bar Yochai, diz, abre aspas, estas figuras estão formadas pelas constelações e estrelas, que são para o sábio uma fonte de contemplação e felicidade mística. Essas formas brilhantes são as letras com que Deus criou os céus e a terra. Elas formam seu nome misterioso e santo. Fecha aspas. Fazendo eco a essa mesma ideia, o poeta argentino Jorge Luis Borges escreveu: Ele é aquele que é todas suas estrelas. A Cabalá, que testemunha esse fato, é, sobretudo, uma ars relationalis, um sagrado jogo combinatório que procura encontrar no texto paradigmático da Bíblia, especialmente no livro do Gênesis, os vestígios de toda atividade estelar, cosmológica. Pois, se o Criador escreve o mundo com estrelas e planetas, em vastas e distantes constelações, seu livro deve ser um espelho dessa escritura, um duplo terrestre do mapa dos céus. Visto que pergaminho, cálamo e tinta, produtos naturais, surgem da mesma lei e estão feitos de homólogas substâncias, carbono, nitrogênio, oxigênio, livro e céu se correspondem em suas íntimas estruturas, e a ponte pelo qual um e outro se comunicam deve ser feita de letras, de signos escritos. O semeador semeia a palavra. Se os fonemas são substâncias elementares, as palavras que os articulam são sementes. Enquanto o trabalhador do campo, como chama o Zohar ao estudante da Cabalá, ao pesquisador do Sitré Torá, ou segredos do ensinamento, sua destreza será tanto maior quanto mais próximo esteja de entender esse mistério orgânico que é a agricultura, palavra que em hebraico é haklaut. É dela que depende nosso sustento, nossa vida,
mas também é graças a seus ciclos e tempos que se percebe sobre o horizonte o sinal celeste, a viagem circular dos astros. Quando os alquimistas medievais denominavam sua arte de agricultura celeste, tinham bem presente a relação entre as constelações e as cores de sua obra. Um clássico texto alquímico, O Triunfo Hermético, comenta, abre aspas, a pedra é um campo que o sábio cultiva, em que a natureza e a arte colocaram a semente que deve produzir seu fruto. Fecha aspas. Saturno, ou Cronos, o tempo, foi o deus itálico que ensinou aos homens o cultivo da terra. Associado ao chumbo, nele se inicia a viagem transmutatória em busca do ouro, pois é do opaco que se acende ao áureo, ao luminoso, num processo que, implicitamente, a agricultura inicia na raiz e termina no fruto, depois de passar pela flor, mandala que absorve e fixa a luz. A palavra Haklaut contém em si mesma parte desse processo. Em primeiro lugar, porque possui Hok, ou lei, que lavra e grava na terra o sulco que receberá o grão. Assim como no livro, a linha é a base sobre a qual se apoiará o lápis. Depois, porque em Haklaut encontramos o signo de Lemad, Lamed, que remete às preposições a, para e de. E, finalmente, porque reaparece nela, intacta, a palavra Ot, letra, signo. Sexta palavra na ordem sintagmática do Gênesis, capítulo 1. Ponte entre o céu e a terra. Resumindo, então, a agricultura é tanto uma arte de transformar as sementes em frutas e verduras, e inclusive em animais domésticos e comestíveis, como uma lei das letras, uma tarefa que permite obter, lacá, de cada uma das palavras bíblicas, o poder que elas concentram, a luz que armazenam. Ao mesmo tempo, em Haklaut, existe a expressão Helek, separar, repartir, dividir, fazer acordo, cujos múltiplos sentidos estão relacionados com o arroteamento dos campos e com a distribuição dos versículos no texto. Ao calcular sua gematria, que totaliza 545, encontramos equivalência na palavra Hakamat, que tem o mesmo número e significa elevação, cumprimento, confirmação. Se descermos ainda mais em sua numerologia, chegaremos primeiro à cifra 14, correspondente a Yad, mão, e em seguida a 5, valor da letra Re, símbolo do espírito, o hálito. A partir dessas características é possível dizer que a agricultura eleva espiritualmente da Adamá, terra, ao Adam, homem. Na tradição hermética, Julius Evola comenta do seguinte modo a relação da cromatologia alquímica com a agricultura, abre aspas. Após a semeadura, vem o crescimento, ao qual se aplica o símbolo das estações.
Ao negro inverno sucede a clara primavera, o vermelho verão e o dourado outono, no qual o fruto está maduro e pode ser colhido. Tais são as 4 cores tradicionais herméticas utilizadas para designar as fases da grande obra. As 3 últimas correspondem, respectivamente, à ressurreição dos estados de consciência dos entes não terrestres, contidos na terra humana. E, por sua vez, tal ressurreição equivale a um retrocesso subespecie interioritatis, através das 3 eras que precederam a Idade de Ferro, até chegar à Áurea de Saturno. Fecha aspas. Em linguagem cabalista, essa evolução, essa aprendizagem, oscila do negro ao branco, da pupila para fora. Recorrendo a um conhecimento que se realiza através de sucessivas análises, também o das terras e das sementes o exige, diversificam-se signos, pontos e matizes recortados no espaço da página, o campo, pelas letras, até que gradualmente se chega à sabedoria, exercitando a capacidade de síntese. Retornando do exterior luminoso ao interior escuro da pupila, voltando do branco ao negro. Nesse ir e vir, a íris do olho atua como grande regulador. De modo semelhante, na mitologia grega, Íris, filha de Talmante e Electra, simboliza o arco que une a terra e o céu e faz a ligação dos deuses com os homens. À semelhança de Hermes, Íris tem sob sua responsabilidade a transmissão das mensagens, ordens e conselhos celestes. Sua túnica furta-cor exibe o leque de cores do espectro solar e reflete, como a íris de nossos olhos, entre a branca luz e a negra pupila, todas as variações de forma que se produzem no mundo tridimensional. Em hebraico, o arco-íris recebe o nome de Keshet Ana e aparece no Gênesis capítulo 9, versículo 13, como prova do pacto estabelecido entre o Criador, a natureza e suas criaturas. Abre aspas. Porei meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal de aliança entre mim e a terra. Fecha aspas. De modo que, após o dilúvio, quando a terra começa a reviver, as cores do espectro asseguram à polifônica variedade de espécies viventes seu nexo intrínseco. Os símbolos alquímicos mencionados por Evola correspondem aos 2 mercúrios, o simples e o andrógeno, que, como o planeta homônimo que está mais próximo do Sol, atraem o ouro, a luz, o resplendor. O Mercúrio é a anima mundi, feminina no homem, masculina na mulher, que após a androginia consciente, regressa à medula ilíaca que vertebra o artista empenhado em sua obra de regeneração ou agricultura celeste. Porém, o signo é, além disso, uma síntese de lua, sol e terra, alma, espírito e corpo, respectivamente. O homem tem que adquirir asas para voltar ao sol de origem, num esforço criador que já não é centrífugo, mas centrípeto, pois seu centro não está mais no espaço exterior,
mas em si mesmo. Sol. Para isso, condição prévia, deve conhecer sua íntima estrutura, sua trindade metabólica que a Kabbalah representa pelo flexema final Ut, da palavra Haklaut, agricultura. Ut, signo, letra, é também um prodígio, um verdadeiro milagre, visto que realiza o dictum de solve corpus e coagula espíritus, dissolvendo o sólido e fixando o volátil. O tal presente em Ut reflete a lua. O Aleph representa o sol. O Vav, a coluna, o homem. Faz referência ao mesmo artista que ora conjunta, ora desajunta a matéria de sua obra. Quanto ao restante da palavra Haklaut, ou seja, a parte constituída pelas letras Het, Kuf, Lamed, podemos aliterá-lo para formar o vocábulo Keler, pedúnculo, bruto, rebento, o que novamente nos leva da Kabbalah à agricultura e desta à terminologia alquímica. Escreve Evola na citada obra, abre aspas, ao oxidar-se, ao experimentar a Yos, produzem-se nos metais umas flores. É a equivalência das cordas simbólicas que se abrem no talo. Fecha aspas. A terra fértil, que requer o esboroamento e a remoção de seus componentes para oxigenar-se devidamente, é a metáfora empregada pelo Zohar para revelar os segredos em cuja elucidação se esmeram os cabalistas através de jogos de palavras, cortes, enxertos, subtrações e permutas. Abre aspas. Sabemos que estas coisas são reveladas aos que cultivam o campo. Fecha aspas. Existe também a alusão a este tema no Bahir, ou Livro da Claridade. Abre aspas. Perguntaram-lhe: que significa o versículo de Números, capítulo 23, versículo 14? E o levou ao campo de Zofim. Visto que, por outro lado, está escrito nos Cânticos, capítulo 7, versículo 12, vem, amado meu, vamos ao campo. A que se refere esse campo? O mestre disse: não deves ler campo, sadé, mas shirá, recipiente. E por que recipiente? E ele disse: seu coração, libó, se dirige ao santo para dizer-lhe: vem, amado meu, saiamos ao campo para passear. Que eu nunca permaneça no mesmo lugar. Fecha aspas. Em princípio, essa conversão do campo em recipiente é possível por uma simples modificação vocálica. Em seguida, sabemos que esse campo tem relação com o coração, porque isto nos é revelado pela raiz shad, seio, peito, contida em sadé, campo. Sabendo que red, eco, também consta em campo, podemos inferir que o eco que percebemos no campo do peito procede de nosso próprio coração, que é também seu lugar de Deus. No que se refere à impermanência, esta revela tanto a relatividade da criatura
como o absoluto do Criador. O homem fala, solicita, porém ele, o Criador, escuta em silêncio. O passeio, modelo do ensinamento peripatético, é característico da literatura zohárica, pois o mestre Bar Yochai e seus ouvintes vão de um lugar a outro discorrendo, aprendendo dos pássaros e da natureza, tanto quanto da tradição oral ou Kabbalah. Sinônimo do vento, seu espírito percorre a superfície das coisas e dos seres, dinamizando suas relações. Seus pensamentos, como a erva, crescem espontaneamente para aerar com as raizinhas de suas ideias a profunda terra da mente. Se o discípulo está atento ao campo e compreende que é feito de sua mesma substância plástica, acaba por converter-se num testemunho, Sahed, do solo que o sustém. As 3 principais tarefas agrícolas são: primeiro, arar, em hebraico, reresh. Segundo, semear, em hebraico, zra. Terceiro, colher, ibul. Na progressão cromática que propõe a alquimia, a melanosis ou nigredo está no começo da obra. E o mesmo ocorre na Kabbalah, já que a arte de arar o texto, reresh, se realiza sobre o negro, shahor, que, como se vê, tem a mesma raiz, apelando para isso a uma investigação, shahar, que inclui tanto o campo interior do estudante como o mundo exterior a ele. Trata-se, então, de uma exploração do lado noturno, do fogo negro das letras, que se cortam, desfazem e reorganizam para detectar, mais além de sua trama aparente, o que os artífices da alquimia chamam a aurora consurgens, o surgimento da luz, também presente por sua raiz, shahar, no verbo arar. Pois existe um preceito alquímico que diz que a matéria é uma e uma a obra. A escuridão suscita, assim, o aparecimento da luz, ou leucoses, o embranquecimento, depois do que virão as xantoses, ou amarelecimento, e a ioses, ou avermelhamento. Esta helioização abrange as 4 estações, os 2 solstícios e os 2 equinócios, e sua polaridade negro-branco, correspondente ao verão e inverno, se vê animada pelos intercâmbios irisados da polaridade primavera-outono. Do mesmo modo, lida e estudada ao longo do ano, lavrada como um jardim, a Torá que se apoia nos haftarots, ou comentários tradicionais, enrola e desenrola seus sentidos de acordo com os meses, as horas e as circunstâncias. Ela mesma é uma terra que, por mais que se explore, continua sendo, em essência, ignuta, pois suas combinações são infinitas. Desde os dias de Moisés, continua sendo fértil e pródiga nas mãos finitas de seus discípulos.
Diz Jung em sua obra sobre a alquimia, abre aspas, a negredo é o estado inicial, quer como qualidade de matéria-prima, existente antes do caos ou massa confusa, quer como causado pela divisão solutio, separatio, divisio, putrefatio. Se, como se supunha às vezes, se postula o estado de divisão, chega-se à união dos contrários expressada pela símil da união do masculino e do feminino. O chamado coniugium, matrimonium, coniunctio, coitus. E então se produz a morte do produto da união, mortificatio, calcinatio, putrefactio, com o consequente enegrecimento. Em virtude da lavação ablutio pluvia, pode-se passar da negredo diretamente ao embranquecimento, ou ainda a alma, ânima, que se separou do corpo morto, torna a unir-se a este para vivificá-lo, ou ainda as muitas cores, hominis colores cauda pavones, levam a uma única cor, o branco, que contém todas, estágio que muitos autores descrevem em termos laudatórios, como se tivessem alcançado com ele a meta última. Todavia, falta elevar esse estado argênteo ou lunar a um estado solar. A albedo é, de certo modo, a alba. Somente a rubedo representa a saída do sol. Fecha aspas. Após a abertura do fechado, do obscuro, o que implicava o arar, vem a semeadura. Porém, qual semente é a escolhida? A resposta parece insinuar-se em Lucas, capítulo 8, versículo 12. A semente, sêmen, é a palavra, verbum, de Deus. Como escriba evangélico, o cabalista sabe que em Zahá, a semente, existe um despertar, potencial, uma espécie de consciência vigilante, de lucidez secreta, que a progressão lumínica do ano ajudará a amadurecer. São Paulo, muito a par, parece-nos, do significado desta etapa do trabalho, diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que o homem semear, isto também colherá. O período da semeadura é, dos três, o mais longo, se incluirmos o tempo que vai da espera à colheita. Na etapa intermediária, que na terminologia alquímica estaria em correspondência com o coniugium, entre o céu e a terra, a força atuante não depende da vontade humana, mas da própria natureza. Devemos saber esperar, armados de paciência e gratos para com a criação, que Saturno, o tempo, nos abra o espaço. Arar e colher, em compensação, são operações da vontade, de labores conscientes, e sabido é que o opus magnum, a grande obra, se realiza por si mesma. É um dom da graça.
finalmente, chegado o momento da colheita ou do recolhimento, e Bull, é maravilhoso constatar como seu coração de Deus, que já tínhamos visto mencionar no Bahir, dirigido ao santo, se converte no meu. Na verdade, em duas sucessivas leituras podemos ver em colheita tanto Libó, seu coração, como Libi, meu coração. Ao mesmo tempo que as expressões Bi, em mim, e Ló, a ele. Porém, como Bull indica o fruto, o produto, e o Iod conforma o ponto primogênio, o ciclo se fecha por onde começou. A colheita renderá novas sementes, e o cabalista ter-se-á enriquecido após o esforço e a constância empenhados nas proximidades da árvore da vida, honrando o versículo que diz, abre aspas, bendito o homem que confia no Criador e cuja confiança é Ele, porque será a árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Ela não teme quando chega o calor. Sua folhagem permanece verde. Em um ano de seca, ela não se preocupa e não para de produzir frutos. Fecha aspas. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Existe outra palavra relativa à colheita, katzir, a qual faz referência ao fim ou cumprimento da tarefa iniciática. Concluído o processo de helioização, isto é, quando o estudante se orientou, ele descobre o eixo, tzir, da árvore plantada junto da água, cujas folhas o profeta Jeremias afirma que estão sempre frescas, não exatamente verdes, ainda que a primeira condição inclua a segunda. O símbolo da folha é de capital importância na hora de decifrar a passagem do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, que diz, abre aspas, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Fecha aspas. O escriba ou copista que a registrou foi capaz de unir uma e outra árvore precisamente porque um dos nomes pelo qual o Messias era conhecido, segundo Zacarias capítulo 3, versículo 9, era, já nos tempos de Jesus, Tzemar, que significa rebento, broto. Do mesmo modo que o arquétipo do alquimista, de certo modo, é puer aeternus, a criança eterna, a eterna juventude, o do cabalista é essa árvore da vida plantada para o justo, para quem conhece suas vias e as segue. Sinal de triunfo na obra é a cor verde, que remove a casca, abre a obscura terra e torna o olhar ao céu para realizar sua magna tarefa de fotossíntese. Palavra muito exata, porquanto, numa dimensão além da química, sob o ponto de vista do trabalho espiritual, faz alusão a fixar a luz. Em sua extraordinária obra O Mundo Mágico dos Heróis, de la Riviera,
a quem Evola cita, faz o seguinte comentário a propósito dessa cor. Abre aspas. Depois da união celestial, da lua e do sol, correspondente à primeira fixação da força suscitada, a lua é feita igual ao sol em perfeição e dignidade, de modo que, ligada ao sol tão intimamente, se eleva da mais baixa à mais elevada das posições. Entretanto, as águas sob o firmamento, ou seja, postas debaixo dele, se vão concentrando pouco a pouco num só lugar e se reduzem até que finalmente aparece a terra árida, a qual, mais árida ainda depois do estivo e extrínseco calor e ainda mais sedenta, novamente chama a si parte dessa água com seu poder de atração, à semelhança de um orvalho celestial que, regando suavemente e fecundando esta terra, excita nela e põe em movimento a virtude vegetativa, da qual é indício manifesto a cor verde, que de novo aparece sobre ela. A cor verde é o símbolo da alma vegetativa e, ao mesmo tempo, da natureza universal. Fecha aspas. Em seu livro sobre o simbolismo das cores, Portal afirma que, abre aspas, os cabalistas hebreus representam a beleza Tiferet, uma das 10 emanações divinas, como verde e amarela. Fecha aspas. No espectro, verde e amarelo não são somente cores contíguas, mas ainda ocupam, como a própria Sefirat Tiferet, sua zona central, entre as radiações vermelha, de menor frequência, e violeta, de frequência maior. O amarelo é a cor do Sol, estrela guia no processo de helioização espiritual, cuja luz incide diretamente sobre os cloroplastos, em cujos discos diminutos se agita a clorofila. Enquanto agricultura celeste, arte semântica, jardim de enigmas, signos e caligramas, a Kabbalah guarda, no interior de seu valado, como querem os mestres da Mishnah, o tesouro da fertilidade, a capacidade de assombro e renovação contínuos. O justo, para quem a luz é semeada, começa sua obra por uma atenção correta ao ciclo agrícola, pois sabe muito bem que não só de pão vive o homem. Por isso, ao semear palavras, seu objetivo é colher ensinamentos. Alimentos invisíveis para tempos visíveis. No curso do céu, as constelações traçam com luz o que as sementes deliberam na sombra.